Olá, bem-vindos! Vamos estudar? Vejam o que diz o artigo 4º da Lei de Execução Penal. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade na atividade da execução penal e da medida de segurança. Com este artigo, descobrimos então que não só os condenados, os submetidos a medidas de segurança e os egressos podem cumprir a Lei de Execução Penal. Sendo assim, temos novidades quanto à cooperação da comunidade. O INESP e a Faculdade de Direito Milton Campos reativam um convênio onde serão atendidos presos e familiares de presos que não tenham advogados constituídos e que tenham perfil de beneficiários da justiça gratuita. As vítimas de violência doméstica também serão acolhidas pelo convênio. E para falar do tema, no estúdio conosco, a Procuradora do Estado de Minas Gerais, Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, mestre em execução penal, professora de execução penal da Faculdade de Direito Milton Campos e integrante do INESP. Conosco também o estudante do 5º período do curso de Direito da Faculdades Milton Campos, João Eduardo Alvarenga Braga. Bem-vindos ao nosso programa. A professora não é a primeira vez, né, professora? Obrigada. Já é a segunda vez. Já é a segunda vez. Eu que agradeço, viu? Agradeço a sua presença também, viu, João? Olá, Vanessa, obrigado. Pois é, professora. A senhora poderia me explicar que convênio é esse que foi reativado dentro de Nova Lima, contando com a participação da comunidade? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, estar aqui mais uma vez, para poder divulgar esse trabalho que é feito realizado entre a Faculdade Milton Campos e o INESP. Então, queria muito agradecer o convite, doutora Vanessa, de estar aqui. Gostaria também de agradecer meu aluno, querido, dedicado, João Eduardo, que faz parte do grupo de extensão em execução penal da Faculdade Milton Campos. E esse é um convênio que foi firmado entre a faculdade e o INESP, com o objetivo de trazer para a comunidade de Nova Lima, sobretudo para os presos, para os seus familiares e para mulheres também vítimas de violência doméstica. Não sei se sabia, doutora Vanessa, mas o objetivo é trazer os estudantes de direito para cá, para a comunidade, para a prática, para lidar nesses processos que não têm um advogado constituído, justamente, como você falou no início do programa, para colaborar na execução penal, fazendo pedidos de progressão de pena, se necessário, fazendo pedidos de livramento condicional, se necessário, dando uma assessoria aos presos, eventualmente respondendo a dúvidas, a questionamentos que eles tenham, assim como a sua família. Então, é um convênio já antigo, que foi firmado pela primeira vez em 2003, e agora, recentemente, há 2 meses atrás, foi assinado um aditivo a esse convênio, e nós estamos aqui novamente, eu com um grupo de em torno de 15 alunos, que estão entre o 3º e o 8º períodos de Direito da Faculdade Milton Campos, para prestar esse serviço aqui. Bacana, professora. E o João, que é um aluno, está no 5º período, ele já me contou antes do início do programa que ele tem uma experiência, porque a família dele é uma família que atua na esfera penal em Governador Valadares, é isso, João? Correto, Vanessa. Pois é, então ele conhece as mazelas do sistema penitenciário. Não é à toa que ele está fazendo parte desse grupo. Então eu pergunto ao João, por que você escolheu fazer parte do grupo? João, explica pra gente. Então, primeiramente, agradecer a professora, que conduz esse grupo com maestria, você, Vanessa, por proporcionar esse espaço para divulgar essas ideias tão necessárias. E a escolha por participar desse grupo é que, enquanto aluno, acho muito necessário procurar contribuir para uma plena execução penal, em razão da quantidade de mazelas e fragilidades que se encontram no sistema penitenciário aqui em Nova Lima. E para isso, ter a observância da lei. Isso é importante, né, professora? Porque vocês aí de casa, pessoas que têm contato com a esfera penal, sabem que depois da instrução de um processo, depois que decide-se, depois que há um trânsito em julgado de que a pessoa foi condenada, ela vai cumprir pena e o direito penal está aqui para garantir justamente esse cumprimento de pena. Então, a execução penal é como se fosse a cereja do bolo depois de tudo que a justiça faz para poder ressarcir vítimas, né, professora? Exatamente. E
A Milton Campos e o INESP, a professora faz parte do INESP também, nós vamos falar disso mais para frente, pela segunda vez, porque ela já está voltando ao programa, né? E o INESP e a Milton Campos é uma faculdade de referência e ela está dentro de Nova Lima. E é a primeira parcela da comunidade que chega junto ao INESP para poder trazer uma execução de pena de qualidade para a cidade, não que já não tenha, porque no que tange aos advogados aqui dentro de Nova Lima, a gente faz esse acompanhamento muito bem feito, mas tem muito que se fazer, tem muita gente para ser atendido, Defensoria Pública não dá conta da demanda, os próprios advogados da região e de fora da região sabem disso, e agora nós temos a faculdade nos auxiliando, né, nesse estudo, não é isso, professor? Isso. É um laboratório, né? Isso, a princípio um laboratório em que os alunos vêm, e hoje é interessante que nós estivemos na APAC e nós verificamos o seguinte, que tem muitos condenados ali, reeducandos no caso, que não necessariamente precisam de um atendimento jurídico propriamente dito, mas um atendimento de aconselhamento, né? Como é que está o meu processo, quais são as chances, né, de eu progredir na pena mais rapidamente, como é que é feita a remissão através do trabalho. Então, são muitas vezes o condenado ou o reeducando, muitas vezes precisa de um aconselhamento jurídico, muito mais do que um trabalho jurídico propriamente dito. Porque a gente sabe que existem bons, excelentes advogados em Nova Lima, que atuam na área de execução penal, mas mesmo assim existe uma parcela que ainda é carente desse tipo de atendimento, e por isso a Milton Campos propõe, através desse grupo de estudos em execução penal, em trazer esses alunos para fazer um laboratório aqui, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente concede trabalho, os meus alunos também vão aprendendo com isso. Sejam muito bem-vindos, viu, João? Na verdade, nós é que agradecemos o que vocês estão fazendo aqui pelo município e aprendendo, né? Usando o direito que vocês aprendem na escola, como academia e como laboratório realmente. Eu queria perguntar para você, professora, vou te chamar de você, porque eu fui sua aluna. Pois não, foi né? Eu fui sua aluna. Mas a gente é da mesma idade, mas fomos alunos. Nem conta isso. Pois é, mas tem pouco tempo, não tem tanto tempo que eu formei direito não, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, professora, onde que vai se dar esse atendimento, assim, esse acolhimento ao pessoal que está cumprindo pena aqui? Vai ser no INESP ou vai ser nas próprias penitenciárias, na própria penitenciária ou na cadeia pública? Sim, a princípio, né, nós vamos começar trabalhando na APAC, dentro mesmo do presídio lá da APAC, atendendo os presos de regime fechado e semiaberto. Depois a gente pretende atender no presídio, na cadeia pública aqui no centro de Nova Lima, e o restante no INESP e também na Faculdade Milton Campos, porque hoje a gente tem lá um laboratório lá na Faculdade Milton Campos, tem uma rede de computadores, uma rede de infraestrutura que vai possibilitar a gente atender mesmo que seja à distância a partir da faculdade, mas num primeiro momento a gente vai começar na APAC mesmo. E o interessante é o seguinte, que nós, comunidade, cumprimos a lei de execução penal. Esse espaço para os estudantes de laboratório é previsto na lei de execução penal no artigo 88. Sabia, né, professora? Ela, professora de lei de execução penal, ela sabe. Então, o espaço está lá, deve estar lá para os alunos, para que eles aprendam, porque tem que haver uma aproximação entre a academia e a prática. Não é isso? Isso. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Não saiam daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família.
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Antes de voltarmos para as nossas perguntas e aos nossos entrevistados, vamos ver a peça que o Dr. Juarez vai nos apresentar hoje, peça do acervo do INESP. Pois não, doutora Vanessa. Hoje nós trouxemos uma peça do nosso acervo, uma peça bastante interessante. Essa peça aqui é um radiocomunicador que os agentes penitenciários usavam para a comunicação entre si. Vejam o tamanho dele. Evidentemente que vocês não podem perceber o peso, mas olhem esse aparelho e olhem um celular de hoje. E aí vocês poderão aquilatar a diferença de tamanho entre um e outro e, evidentemente, entre o avanço tecnológico desde este aparelho até os nossos celulares de hoje. Obrigada, Dr. Juarez, pela sua participação. Voltando aos nossos entrevistados, eu pergunto à professora Ana Paula. Professora, a senhora já me falou que desde 2003 que esse convênio existe com o INESP, né? Então, desde essa época que a gente vem cumprindo a Lei de Execução Penal, o artigo 4º, porque a gente sabe que a gente está cumprindo, a comunidade está cumprindo, né? Tá participando. Pois é, e como que ele se dá exatamente, quais os efeitos que ele já buscou e conseguiu entregar para a sociedade, essa participação de vocês na questão da execução penal? Bom, são duas questões que valem a pena ressaltar. Primeiro, essa questão do artigo 4º da Lei de Execução Penal, ela diz que o cumprimento da pena pelos condenados, né, recebe a colaboração de vários setores, assistência social, psicológica, jurídica, e a comunidade deve participar também do cumprimento da pena, porque afinal de contas a pessoa que está ali dentro vai voltar a viver em sociedade a partir do momento que não tem no Brasil pena de morte e não tem pena perpétua e nem vai existir. Essa pessoa vai voltar a viver entre nós. Então a sociedade tem que colaborar, tem que ajudar, tem que participar. E o INESP tem um papel muitíssimo importante nisso, que é justamente trazer a sociedade para dentro da execução penal. No que diz respeito à faculdade, também poucas pessoas sabem que a faculdade é composta de 3 pilares muito importantes. Todo mundo que entra na faculdade deve ter uma graduação, deve estudar, né? Deve pesquisar e deve fazer extensão. Né? Estudar, normal, pesquisar, ir além do básico e prestar os serviços para a comunidade dentro da qual ela está contida. No caso, o Hamilton Campos, dentro da comunidade de Nova Lima. Então, faz parte também das funções da universidade, da faculdade, prestar esse serviço, levar os alunos a prestar serviços para a comunidade onde ela está colocada, onde ela está inserida. E, desde 2003, um convênio entre a Faculdade de Hamilton Campos e o INESP faz essa proposta. E eu tenho coordenado esse grupo de extensão há uns 5 anos, mais ou menos, e os retornos são sempre muito bons, muito bons. A receptividade do povo de Nova Lima é muito bom, e o resultado dentro dos presídios também. A gente vê que quando eu levo os meus alunos para visitar, seja o presídio, seja a APAC, existe sempre uma expectativa das pessoas que estão ali dentro do trabalho que a gente vai prestar. Então, isso é muito gratificante. Eu tenho recebido vários elogios, os nossos alunos gostam muito de participar desse grupo e eu espero cada vez mais poder colaborar para desafogar,
né, o sistema de execução penal em Nova Lima que está sobrecarregado a olhos vistos. E é isso mesmo, João? É assim que você se sente como estudante quando você vai fazer essa prática dentro dos presídios? E eu queria te perguntar, qual foi a sua sensação de entrar na nossa penitenciária aqui, né, na nossa delegacia, aqui, onde tem preso cumprindo penas provisórias e já cumprindo pena mesmo, né, e na APAC? Então, Vanessa, é realmente isso, as expectativas sempre muito altas, a gente busca desenvolver esse trabalho. E para focar nessa questão da visita penitenciária de Nova Lima, é realmente uma situação muito única, que você entra, você presencia uma completa ausência de infraestrutura, você não tem condições sanitárias, você presencia um odor fétido que assim constrange a respiração, e a gente pensa na autoridade de se colocar dos internos que estão ali passando por isso diariamente. E visitando um contraste muito grande que você pega dentro de Nova Lima, você tem essa situação assim totalmente em desrespeito ao que dispõe o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 3º, que ninguém será submetido à condição desumana ou degradante, e você tem a APAC, que já é um projeto do próprio INESP, que estabelece novas condições, que estabelece e respeita o disposto na Lei de Execução Penal, como, por exemplo, a oferta de trabalho, atividades socioeducativas, que proporcionam essa reinserção do recuperando na sociedade, que é o objetivo da Lei de Execução Penal. Mas bacana, professora, realmente você tem alunos assim que entendem o que a gente está querendo fazer, porque no dia a dia, a questão penal, o INESP ele tem competência para fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar apenas da questão dos presídios. E nós vamos falar do nosso espaço, que é Nova Lima, lógico que vamos fazer análise, trazer informações de fora, como o programa passado que o Dr. Juarez explicou, mostrou a penitenciária lá de Santa Catarina, o que é feito lá, né, que eles estão avançados e vão tentar trazer isso para cá. Então, o nosso objetivo é tratar desse assunto. E quando a gente traz um aluno como o João, a professora Ana Paula, que já está empenhada nisso há muitos anos, né, professora? Praticamente há 2 décadas, né? Desde 2003 para 2022, quase 2 décadas de trabalho com os apenados aqui em Nova Lima. E é um crescimento que a gente nota que traz efeitos positivos para a cidade. E isso aqui pode ser um espelho. E o nosso objetivo, o INESP, eu já falei isso muitas vezes aqui no programa, o objetivo é justamente efervescer ideias. Levar para a população, para o pessoal de casa, aquilo que pode ser feito de melhor. Não tem condão, não tem como resolver, não tem magia, não. Mas tem educação. Se a gente conseguir seguir o caminho da educação, da academia e da prática, a gente vai conseguir modificar um pouco a nossa realidade. Então o objetivo é esse sim, né? Eu vou mais uma vez pedir licença a vocês e o pessoal de casa para irmos para o nosso segundo intervalo. Não saiam daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta e vocês se lembram que no princípio do programa eu convidei vocês para estudar conosco a Lei de Execução Penal? Então, eu conto para vocês que no artigo 103 da Lei de Execução Penal está prescrito, né, está dito que toda comarca vai ter pelo menos uma cadeia pública. Nós temos aqui, no local, nós já falamos muito desse assunto, no centro da cidade, onde motins podem representar um risco muito maior para a população, enfim. E além do artigo 103, nós temos o artigo 88. Eu vou pedir o João para ler para a gente o que está dizendo esse artigo 88. O que diz o artigo 88, João, por favor? Dispõe o artigo. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. No parágrafo único, são requisitos básicos da unidade celular: salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B, área mínima de 6 metros quadrados. Professor, então, a senhora como professora de Lei de Execução Penal, não vê isso nos lugares que a senhora vai. Já viu em algum lugar? Eu costumo brincar muito com os meus alunos, quando a gente fala sobre o artigo 88, que não existe nada disso nos presídios que a gente visita. Né? Uma coisa que é importante a gente sempre falar, e eu falo muito na sala de aula, é que o nosso sistema de cumprimento de pena, que é o sistema progressivo, né, que o condenado vai do regime mais grave até o menos grave, para ele se readaptando, se ressocializando, né, para voltar a viver em sociedade, que ele teoricamente deveria cumprir pena dentro de uma cela individual. Então deveria ser um preso dentro de uma cela de 6 metros quadrados, contendo ali dentro um dormitório, poderia ser uma beliche, né, ou um colchão, um banheiro, um lavatório, um chuveiro, e a gente vê que na realidade a gente não tem nada disso, né, Vanessa? A gente tem uma cela lotada, pode até ter um dormitório, mas nunca dá para todo mundo, pode ter até um aparelho sanitário que normalmente não existe, é o que eles chamam de boi, né? Normalmente é aquele buraco que fica ali direto no chão, dando acesso direto para o esgoto. Então, infelizmente, por mais que a gente lute, o cumprimento da Lei de Execução Penal ao pé da letra ainda está muito aquém do que a gente imaginava. Não é... Eu brinco também muito isso, né? Entregar para o preso um hotel 5 estrelas, né? Sim, sim. Um hotel bem adaptado. Não, são condições mínimas de sobrevivência do ser humano, né? Quando a pessoa cumpre pena, ela perde o direito de ir e vir. Mas os demais direitos, ele continua sendo detentor deles todos. E o João, quando chegou aqui, ele falou da questão da dignidade. Foi o que o João falou exatamente. Como é que é lá em Governador Valadares, a questão dos presídios? Você consegue se lembrar? Você visitou? Alguma coisa te chamou a atenção quando você entrou em algum deles? Porque aqui você já me falou que a questão da insalubridade e do odor fétido te chamou muita atenção. E lá? Valadares, por ser um presídio de maior porte, já possui uma estrutura mais elaborada, não distante da ideal, mas é elaborada. Mas aqui em Nova Lima, na penitenciária, a gente observa uma coisa que na tentativa da transformação da rodoviária para a penitenciária, realmente não foi observado nada disso, o que se demonstra necessária a construção dessa nova penitenciária. Se vocês repararem a cela aos que nunca tiveram oportunidade de ir, você vê que no processo de construção, por exemplo, foram construídas camas sobre camas na tentativa de ocupar todo o pé direito. É verdadeira escalada para o interno que dorme no leito superior para chegar na cama. O chuveiro, um banho necessário, é um cano que joga água. Então, assim, totalmente desestruturado. Muitos devem estar se perguntando, eles estão cumprindo pena, ainda deve estar pensando, eles estão cumprindo pena e
deve ser assim mesmo. Eu já ouvi esse tipo de comentário, inclusive. Mas a professora Ana Paula falou uma coisa importantíssima, que é ensinada do primeiro ao último dia de uma graduação, de uma pós-graduação, de uma extensão. A pessoa que cumpre pena, ela perde o seu direito de ir e vir, ela perde a liberdade. Mas ela não perde os demais direitos, ela continua sendo uma pessoa digna, ela continua sendo uma pessoa detentora de direitos provenientes da humanidade, de pessoas humanas, né? Da dignidade da pessoa humana, inclusive essa palavra é utilizada na Constituição da República, não é isso? Então, é muito importante que a gente desmistifique essa situação de quem está na prisão, de quem está lá cumprindo pena, que pode passar pelo perrengue que tiver lá, que tudo bem, mas não é assim. Essas pessoas vão voltar para o seio da sociedade e elas vão voltar com raiva, revoltadas e tendo aprendido a ser pessoas mais criminosas do que antes, se bobear. Não é isso? Elas voltam aprendendo coisas que elas nem sabiam quando elas foram para lá. Isso é a realidade. Isso não é uma coisa que nós estamos trazendo, não é novidade, é notório. Então nós podemos falar aqui, porque é notório. Então, no dia a dia, se a gente consegue trazer a academia, o estudo para dentro de uma comarca, para que as pessoas que estão lá cumprindo pena tenham seus direitos preservados através da atuação de um profissional, nós vamos ter uma sociedade melhor. Nós vamos ter os presos que merecemos, porque nós já temos os presos que merecemos. Se a gente não cuida deles como deveria ser, se a lei não é aplicada, a gente vai ter um retorno muito ruim. Mas se a lei é aplicada, se a gente acolhe, se a gente sabe o que fazer, se a gente preserva a dignidade das pessoas, teremos um futuro brilhante. E falando em futuro, o João representa esse futuro, hoje aqui no nosso programa, que é uma pessoa que está procurando entender e modificar a realidade. E tem o apoio da professora, que nós agradecemos, viu, professora? Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu vou agradecer vocês aí de casa, espero que vocês participem conosco também, assim como o João, e eu falo da comunidade mesmo, da classe empresarial, sabe? De dar oportunidade para os presos que saem, para as pessoas que já cumpriram pena e estão tentando se reinserir na sociedade, né? Mas isso é uma coisa que a gente resolve no dia após dia, são decisões após decisões, não tem varinha de condão, nós temos que fazer o que a gente está fazendo aqui, falando, chovendo no molhado, não é isso? João, obrigado por você representar o nosso futuro, tá? Estamos muito bem representados, felizes por isso. Professora, obrigada por voltar aqui. A professora, ela tá acostumada com pessoas, porque dá aula o tempo todo. Mas toda vez que vem aqui, ela fica preocupada, mas não tem com o que se preocupar, né, professora? É verdade. Pois é. Pessoal, é o prazer é todo nosso. Muito obrigada, viu? Obrigado, pela Vanessa. presença de vocês. Nós vamos continuar estudando a lei de execução penal, a senhora está convidada a voltar, viu? Muito obrigada. Olha, façam contato conosco por esse telefone. Agora o nosso telefone é fixo, ele está lá no INESP. E ele tem Dr. Juarez, que é o presidente do INESP, ele gosta muito de citar o seguinte, que ele tem um siga-me. Então, se não tiver ninguém no INESP para atender no momento, ele vai cair no telefone de alguém. Provavelmente no Dr. Juarez mesmo, no professor Giacomo, que é um dos nossos, né, apoiadores dentro do INESP, viu? Então, por favor, participem e contem conosco naquilo que a gente puder esclarecer, aquilo que a gente puder trazer como tema para esclarecer, traremos, viu? Até o nosso próximo programa, que será em julho. Conto com vocês. Obrigada.